falando uma vez com um professor de teologia, ele disse: nós só batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o Filho. E aí foi explicado para ele, também não sabia, irmãos, mas o Senhor trouxe, que realmente o Verbo no campo espiritual, irmãos, sempre existiu com Deus. Mas o homem Jesus Cristo, que foi chamado o marceneiro, o nazareno, herege, aquele homem que verteu sangue de homem na cruz, aquele homem que verteu sangue de homem na cruz. Paulo vai dizer que essas doutrinas falsas têm o seu nascedouro no inferno, na mente de Satanás. Então o que isso quer dizer? Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito. É porque ele está dizendo, por trás de todo falso profeta tem o espírito do diabo. É Satanás que está agindo. Herege. Aquele homem que verteu sangue de homem na cruz passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. Herege. Passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Até aí. Primeiro João vai ensinar, vai dizer a eles, não creais em tudo que vocês ouvem. Ao invés disso, teste-os. Jesus Cristo, como homem, foi à cruz, pois sobre ele estava o pecado, e na presença do pecado, a presença de Deus se afastou dele. Herege! Jesus Cristo, como homem, foi à cruz, pois sobre ele estava o pecado, e na presença do pecado, a presença de Deus se afastou dele. Herege! A carta foi direcionada a cristãos que estavam sendo ameaçados por essa principal seita, por esses falsos mestres que ensinavam o gnosticismo. Logo, João, ele especifica a carta, ou melhor, ele especifica a heresia a ser combatida com a carta. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Esse não é falso profeta. Aquele que não confessa Jesus não é de Deus. Por quê? Os falsos profetas estavam atacando a cristologia da igreja. A principal doutrina da igreja. Jesus Cristo, como homem, foi à cruz, pois sobre ele estava o pecado, e na presença do pecado, a presença de Deus se afastou dele. Herege! Jesus Cristo, como homem, foi à cruz, pois sobre ele estava o pecado,
E na presença do pecado, a presença de Deus se afastou dele. Herege. Negar isso é uma afronta. Esse dualismo. Porque para ser Jesus, ele tem que ser 100% homem, 100% Deus. É o que chamamos de união hipostática, que foi decidida no Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. O que é a união hipostática? As duas naturezas coexistem juntamente sem se misturar. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você negar uma dessas naturezas, acabou o evangelho e o cristianismo. Jesus Cristo como homem foi à cruz, pois sobre ele estava o pecado, e na presença do pecado, a presença de Deus se afastou dele. Herege! Mas foi o Cristo homem que derramou o seu sangue para nos salvar. Mas foi o Cristo homem que derramou o seu sangue para nos salvar. Mas foi o Cristo homem que derramou o seu sangue para nos salvar. Mas foi o Cristo homem que derramou o seu sangue para nos salvar. Herege! Então, Pedro, quando ele se arrepende, que faremos? A resposta do apóstolo foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o homem, e recebereis o perdão dos vossos pecados. Então, Pedro, quando ele se arrepende, que faremos? A resposta do apóstolo foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o homem, e recebereis o perdão dos vossos pecados. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o homem. Herege! Se alguém negar a humanidade de Cristo, herege. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O verbo no campo espiritual, irmãos, sempre existiu com Deus. Mas o homem Jesus Cristo, que foi chamado o marceneiro, o nazareno, aquele homem que verteu sangue de homem na cruz, passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. Herege! Mas o homem Jesus Cristo, que foi chamado o marceneiro, o nazareno, aquele homem que verteu sangue de homem na cruz, passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. Herege! Mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Vamos lá. Como eu provo os falsos profetas? A humanidade de Cristo é uma verdade comprovada na Bíblia. Negar uma verdade comprovada biblicamente
torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Aquele homem que verteu sangue de homem na cruz. Herege. O problema todo é que no primeiro século, o que estava em jogo era uma questão muito simples. Veja só, a mentalidade grega era dominada pelo que a gente chama de dualismo platônico. Platão concebeu a realidade como sendo dividida em dois andares. Tinha um andar de cima, que era o mundo das ideias, dos conceitos, da perfeição. E tem um andar de baixo, que é o mundo da matéria, e que era um reflexo imperfeito dos ideais que nós temos no andar de cima. Então, Deus está no andar de cima, o homem está no andar de baixo, pelo fato do corpo humano, não é pelo fato de ser matéria. Então, a ideia de que Deus se tornou carne, que o espírito adentrou a matéria, era muito estranho para a mente grega. Como é que Deus pode assumir um corpo humano? E aí, então, quando surge Jesus, e a ideia, e os cristãos começam a pregar que ele era tanto Deus quanto homem, que ele encarnou, então esse pessoal ele precisava achar uma explicação, não é? Uma vez que eles não podiam admitir que Deus se encarnasse. E uma das explicações, teve explicações que negavam a divindade de Cristo, não é? Outras que negavam, essas foram as predominantes, negavam a sua humanidade, dizendo que o corpo dele era apenas aparente, era um corpo iônico, etéreo. E outras diziam que havia, na hora que Jesus era uma pessoa normal, nasceu como todos nós nascemos, e que na hora que ele foi batizado, o Cristo iônico, o Cristo espiritual veio sobre ele. E durante os 3 anos do seu ministério, essas duas pessoas habitavam no mesmo corpo, o Cristo divino e o Jesus humano. Na hora que Jesus vai morrer na cruz, o Cristo divino se separa dele para que ele possa morrer. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E é isso que João está combatendo. E parece, não é, que João está combatendo essa ideia na sua primeira carta, quando ele diz que Cristo veio pela água, ele veio pelo Espírito e pelo sangue. Ou seja, são 3 eventos que comprovam que o seu corpo era real, que ele era verdadeiro. E tanto é que ele diz assim, quem nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. É uma referência exatamente a essa dualidade entre Cristo e Jesus, como se fossem 2 pessoas distintas. O mistério da natureza de Cristo é que são 2 naturezas, na mesma pessoa, é uma pessoa só, Jesus Cristo. Mas tem uma natureza divina e uma natureza humana. É o mistério da pessoa de Cristo Jesus. Ok? Ok.